Vamos lá, pessoal. A gente vai falar sobre o assunto número 1 dos conteúdos das discursivas da FCC. Ao final desse vídeo eu vou provar, porque eu vou mostrar vários temas que a FCC já aplicou e que este conteúdo caiu, tá bom? Pessoal, análise de conteúdo da FCC, só para retomar, né? A banca vai julgar a perspectiva adotada no tratamento do tema. Ela gosta de perspectiva com senso crítico e que você realmente demonstre consistência e clareza naquilo que você está falando, tá? Então eu acho que esse vídeo vai ser bem elucidativo, espero que vocês gostem, né? E sempre tenham aquele pensamento, que bom que eu estou assistindo, né, a esta aula, que bom que eu estou tendo essa informação, né? E não brigar com a informação, tá bom? Só você se torna realmente um indivíduo muito contraditório, muito atravessado, né, por vários problemas da nossa época, e você não precisa passar por isso, você precisa passar no concurso, tá? E eu tenho enorme prazer de falar para você que quer muito passar no concurso público. Você que não briga com você, mas você que quer muito passar no concurso. Pessoal, construção das identidades na contemporaneidade. A gente vai mexer com o indivíduo, tá? A construção do eu. Então, quando você estiver lá na hora da prova, existem certos assuntos que você tem que guardar algumas palavras-chave para você identificar qual é o assunto, assim, de cara. Embora este assunto caia praticamente em todas as discursivas, eu vou mostrar para vocês como é que ele atravessa várias propostas de redação da FCC. Construção do eu, contemporâneo, ou seja, o eu da nossa época. A melhor palavra é essa, contemporâneo, tá? Em vez de você falar atual, tudo bem, pode até falar moderno, né, pós-moderno, tá vendo? Veja que até os autores, eles têm os seus conceitos, assim, bem nomeados, mas nomeados de acordo com a visão deles. Se a gente falar contemporâneo, a gente não arrisca nada, etc. Mas vamos lá. Eu, às vezes a banca usa a palavra indivíduo, às vezes usa um indivíduo muito cheio de si, individualismo, né, que é aquele comportamento demais, tá? Individualismo. Tá vendo que eu usei hífen para separar sílaba? É esse o sinal correto, não é? Sujeito, tá? Subjetividade, ego, narcisismo. É claro que a gente não vai entrar em questões de psicanálise profundas, não dá, tá, gente? São só 30 linhas, é para mostrar um pouquinho de conhecimento, mostrar que você é um pouquinho diferente do outro. E é possível, mesmo você não tendo muitas leituras, vocês vão ver que tudo vai se encaixar. E é importante que vocês vão visualizar isso, tá? Na prática. Como que isso se dá na prática? Visualizando fica mais fácil falar sobre. Pessoa. Viram que eu falei a palavra pessoas? A gente não usa isso muito em redação. As pessoas pretendem. Não. Os indivíduos, os sujeitos da era contemporânea, são palavras mais eruditas, tá? Mais a ver com a separação entre o senso comum e o senso crítico, que é o que importa a banca, é o senso crítico. O eu contemporâneo, tá? Então vamos lá. O indivíduo, porque o indivíduo, gente, hoje vocês sabem, a gente vai conseguir provar até o final disso aqui, que as pessoas, neste momento, né, neste momento contemporâneo, o que os sujeitos da contemporaneidade são? Eles são individualistas mesmo. E é isso que a gente vai trabalhar, e todas as contradições que encerram esse individualismo, tá bom? O coletivo, ele tá muito abafado, né, por uma série de questões. Eu não tô querendo dizer que isso é bom ou ruim, tá? A gente vai ver que tem o lado positivo disso, de você prezar o indivíduo, quem ele é, suas características, e tem o lado negativo disso também, por óbvio, né, que seja. O individualismo, que é o indivíduo, né, sendo visto ali no seu extremo, tá certo? Quando ele é muito cheio de si, se coloca como centro do outro mesmo. Sujeito, tá? É o que identifica, né, nas relações sociais. Existem pessoas que atuam como objeto de uma relação e pessoas que se põem como sujeito. O que é aquele que se põe como sujeito? Ele põe o eu dele pra frente. A subjetividade, que é o nosso julgamento pessoal, se usa muito essa palavra, né? A subjetividade contemporânea, ou seja, a forma como as pessoas pensam hoje, tá bom? O ego, que é o, né, vamos dizer assim, que seria a forma como nós somos vistos, né, o nosso comportamento psíquico é visto, e o narcisismo, que é o excesso, né, de estar, o excesso desse ego no mundo, vamos dizer assim, tá bom? Só para facilitar, sem pretensões
de avançar em questões aí que já falei, não é, ligadas à psicanálise, tá? Então, não, eu adoro psicanálise, mas aqui não vai dar agora. A gente vai só passar por ela. Vamos lá. Para a gente falar sobre identidade, o que é identidade? É o eu, a relação do eu com o outro. Essa é a discussão que se trava atualmente. Então a gente vai pensar esse eu, mas dentro de um comportamento, não é? Enquanto teoria centrada no eu, ou seja, excesso de eu mesmo, tá? Então vamos lá. Primeiro para a história disso. Veja o que eu vou falar aqui ao longo da história. Deixa eu falar uma coisa importante. A história interessa a FCC? Não. Interessa você entender o fluxo da história para você conseguir entender o tema da FCC na atualidade. O que vai interessar a Fundação Carlos Chagas, pessoal, está aqui, ó, essa parte que eu escureci, tá? Que eu deixei mais destacada. Tudo bem? Perfeito? Espera que minha caneta riscou aqui. Aqui que a FCC cobre seu interesse. Então aqui, para mera compreensão sem anotação de nada, tá bom? Pessoal, quando que o individualismo, enquanto teoria, enquanto conceito, começa a ser estudado assim dentro de uma marca sociológica? A gente vai lá para 1800, primeira metade dos anos de 1800, né, para Alexis de Tocqueville. Então, quem vai formular primeiro, aqui bem rapidinho, um estudo do individualismo, né? Como que as pessoas se individualizam lá naquela época? Alexis Tocqueville, né? Seria o quê? Ó, século XIX, tá? Minha caneta tá agarrando um pouquinho, perdão. Mas século XIX, primeira metade do século XIX. Perfeito? Joia. Então, peraí, só corrigir aqui. Pronto. Eu tô com preguiça de recomeçar o vídeo, tá, gente? Não é preguiça, é que dá trabalho. Então vamos lá. E como é que ele observa isso? Ele observa como que uma pequena burguesia de camponeses ricos se forma, e nem de camponeses ricos, mas são de camponeses que não querem se parecer com os pobres, com os demais pobres. Eles estão em busca de alguma coisa mais exclusiva para eles. Então eles passam a adotar hábitos bem burgueses, assim, ele está observando, na verdade, nos Estados Unidos isso, não é? Mas você tem outros pensadores que conseguem visualizar isso também no mesmo momento da história em outros lugares. Você vai ver, por exemplo, lá no final do século XIX já, na Inglaterra, na Revolução Industrial, não é? O Pierre Bourdieu fazendo uma análise, né? É um pensador contemporâneo e ele mostra como que esse mecanismo de individuação ele se instaura na Inglaterra. Então, na época da Revolução Industrial, o que havia? Havia trabalhadores das fábricas, viviam sujos, eram muito explorados, etc. Os camponeses, não querendo se parecer com aqueles pobres, ou seja, querendo criar uma outra linhagem, eles passam a ter comportamentos diferentes, a ter aquisições diferentes, não é? A serem atendidos por serviços diferenciados, terem produtos de raro consumo. Por isso que a moda se vale muito para cima dessa galera. E a moda se vale muito do individualismo, porque ela vai em busca do que é exclusivo para determinado grupo social, tá bom? Então isso aqui é uma visão, né, de Alexis Tocqueville. Por exemplo, quando ele começa com essa teoria lá atrás, e aí eu falei, o Pierre Bourdieu, nos dias atuais, ele se volta e mostra isso também acontecendo na Inglaterra. Isso não cai na prova. Mais tarde, no século XX, você vê um movimento que os historiadores, principalmente os pensadores alemães, vão notar do individualismo manipulado, a manipulação de massas, né? Aqui vai ver aquela ideia de massas. Júnior, mas aí não é uma manipulação de coletivo, mas ainda assim com um toque individualista. Por quê? Porque eles vão falar sobre os movimentos totalitaristas do século XX, nazismo, fascismo e etc. E o que se criava? Se criava a ideia sempre de que alguém era melhor do que outro, que havia um grupo que tinha mais privilégio do que outro, e as pessoas, na sua individualidade, querem se sentir parte desse grupo, não é? Há muitas pessoas, muitos indivíduos, muitos sujeitos que se sentem parte desse grupo, tá? Essa manipulação dos indivíduos, por exemplo, vou dar um exemplo bem notável hoje, né? Tem um filme na Netflix, chamado Nada de Novo no Front, é baseado numa obra, inclusive, né?
Nada de novo no front, é um filmão de guerra, não é pra quem gosta desse gênero. E ao momento do. É impressionante como que os jovens alemães indo pra guerra, eles não tinham percepção de que estavam indo para um moedor de carne. Isso na Primeira Guerra, tá? Porque na Primeira Guerra a Alemanha é humilhada, ela é massacrada praticamente. Na guerra, ela se envolve numa guerra sem saída. Né? E é uma guerra horrível, porque era uma guerra de trincheiras, ou seja, os caras não andavam, eles ficavam dentro de um buraco e pulavam para outro. E basicamente era aquilo, ninguém avançava um palmo no território de guerra. Então só se viu para matar jovem. E é interessante que nesse filme você consegue ver o diálogo, não é, das pessoas que convenciam esses meninos a irem e o quanto esses meninos se sentiam assim honrados por estarem participando de algo, não é? Individualmente eles se sentiam escolhidos até, não é? E chega um determinado momento do filme que os caras estão voltando para a Alemanha já derrotados, mas o ego do comandante, não é, era tão mais alto que eles são convocados novamente a participar. Então você tem uma manipulação, um individualismo manipulado, né? Eu me sinto especial, mas eu me sinto especial em que sentido? Especial para eu poder ir para a forca. Basicamente foi isso que aconteceu, tá? Mais tarde, existe o chamado individualismo conformista. Estamos aproximando aqui da era global. Esse individualismo conformista, vou apagar aqui, tá? Ele ocorre principalmente nos anos 50 e 60, não é? Quando você tem um período de bonança no mundo, de bonança produtiva. Como assim, Júnia? Ora, a guerra arrasou a Europa, né? Ele arrasou vários lugares no mundo. Os Estados Unidos ficou super rico e começou a financiar a reconstrução de vários desses lugares. Então, não havia mais aquela ideia de um individualismo arrogante, que era da época burguesa do século XIX, que é um século de grande arrogância mesmo, porque o pensamento é centrado no homem. Então, os indivíduos querem cada vez mais imagina, você dá valor ao homem e você faz com que o homem se sinta até um semideus. Então eles se sentiam exclusivos, com compras de produtos de forma exclusiva. Eu sou bem diferente de você, que é mais pobre, aí não, a gente não se parece de jeito nenhum. E também não existia aquele individualismo com medo, que era o individualismo, por exemplo, das massas, tá certo? O individualismo das ameaças. Por quê? Porque se pregava um valor para as massas, falando, olha, você é o convocado. Os cartazes, eles não tinham, né? Se tinha muito essa ideia do indivíduo mesmo. Você é o convocado, porque a nação está em perigo. Então você vai vir, você vai fazer, você vai acontecer. E aí as pessoas se sentiam muito importantes, mas havia sempre o medo por trás, não é? Eu preciso ir porque eu preciso livrar meu país de algum problema. Ora, no pós-guerra começa um período um pouco mais calmo, ninguém quer saber de guerra, a guerra foi muito ruim e tudo. E você tem uma superabundância no pós-guerra, muita produção industrial. Um período em que a fome ela começa a ser diminuída, reduzida no mundo. Né? Então você tem uma bonança produtiva. Ora, quando eu estou nesse período de superabundância, né, aqui de uma superabundância, eu me torno uma pessoa mais conformista. Tá tudo bem, desde que não mexa no meu pão, né? Desde que ninguém mexa no meu queijo. Então, esses anos, as pessoas ficam muito tranquilinhas, né? Acontecem várias coisas, elas não estão muito aí. Vem aquela. Tanto que a era das propagandas de família margarina mesmo, né? A família que tá lá toda completinha, o pai com um bom emprego, um burocrata, a mulher dona de casa, os filhos bonitinhos indo pra escola, e essa coisa toda. E no meio dessa superabundância, né, exatamente para manter a bonança produtiva, você começa a ter o quê? Um investimento tecnológico. Este investimento tecnológico, ele suplanta os lugares, ele passa a produzir se tem tecnologia de produção para o mundo inteiro. E a tecnologia vai evoluindo, evoluindo, até ela se tornar pequenininha e acabar se transformando em algo, né, produzido pelas big techs, em algo da comunicação. Tá? Algo próprio da comunicação. Uma big tech, por exemplo, o Google. Ali por trás daquilo há uma tecnologia, quer dizer, o Google é um portal, praticamente não é um portal, não é um mecanismo de busca. Eu entro e busco minha vida inteira quase ali dentro, para tudo que eu preciso.
E aí, quando se torna tecnológico, se torna global, isso aumenta o contato, né, do eu com o outro. Há mais contato desse eu com o outro. Por quê? Se eu tenho internet agora, final do século XX, início do século XXI, e se eu tenho internet em rede, então, eu tenho mais contato com o outro. E ter contato com o outro em massa aumenta a minha sensação de risco. Então eu começo a pensar muito em como eu estou, se eu estou seguro na minha bonança ou não. Então, gente, o individualismo global é um individualismo tecnológico, conhecido também como individualismo reflexivo. É um individualismo que me leva a pensar sempre na minha condição, tá? Então é um eu que está sempre se questionando. É um eu questionador. Tranquilo? Por que que isso acontece? Ora, porque tecnologia vai trazer o que para mim? Vai trazer mais velocidade. As coisas têm que ser feitas de modo mais rápido. Eu preciso dar respostas rápidas. Por quê? Porque meu cliente às vezes não vai me esperar. Eu preciso, por exemplo, estar sempre em dia com todas as informações, porque elas são voláteis. Então você tem mais volatilidade. Senão eu perco as notícias, ou vou ver já passou. Né? Quando às vezes alguém chega para você com uma notícia no WhatsApp, por exemplo, você fala, ah, não, isso aqui já tem mais de um ano. Né? Aí fala, olha, eu não vi. Entendeu? A abundância de informações, então eu sou atravessado por esse excesso, é um excesso de informações e de imagens que eu nem sempre consigo acompanhar. Isso angustia, eu estou sempre num mundo muito inseguro. Ora, se na internet eu me comunico mais, eu conheço mais o outro. O que que é o outro, gente? Outro é qualquer um que não sejamos nós. Então eu tenho muito mais conhecimento do outro do que de mim mesma. E aí esse outro vai sempre me assustar, porque eu vou conhecer o outro, os desejos do outro, as vontades que o outro tem de mudar o mundo dele também, porque ele também é indivíduo. Então é por isso que as massas, por exemplo, as pessoas entram em choque umas com as outras. Né? O cara descobre que de repente o índio está ali clamando por seus direitos. E esse cara é um agropecuarista, sempre foi dono de terras. Ele começa a pensar, opa, aquela superabundância que a minha família sempre teve, ela pode estar em risco nessa era agora que todo mundo tem acesso a tudo. Né? E se todo mundo tem acesso à tecnologia e informação, todo mundo quer também ter acesso a direitos. Então é uma época mais insegura, tá bom? Então é sobre esta época que vamos falar. A gente vai começar então aqui, né, depois de ter feito esse histórico. Então o nosso assunto, gente, ele tá aqui, ó. Individualismo tecnológico global do século XX e século XXI. Tá bom? Que individualismo é esse? É um individualismo reflexivo, tá? Ele é baseado nos riscos, ó, medo, riscos, né? E ele é reflexivo, é um individualismo reflexivo. Vamos lá. Stuart Hall, né, aqui um dos pioneiros dessa teoria, ele começa a estudar isso nos anos 70. Só para vocês terem noção como que o individualismo global é interessante, né, ele tem muitas implicações, que o Stuart Hall, por exemplo, é um jamaicano que dá aula em universidades britânicas. Então você está vendo povos deslocados atuando em diferentes lugares do mundo. Isso vai haver uma contaminação no bom sentido, tá, gente? Entre pensamentos. Né? O cara que sempre deu aula, né, por exemplo, numa universidade britânica, ele começa a perceber a chegada, por exemplo, de pessoas de outras partes do mundo e que tem um pensamento que pode ser diferente do dele. Então, o Stuart Hall é dessas camadas, chamadas camadas de estudos culturais. E ele tem um livrinho muito pequenininho. Esse aqui não precisa, na hora da prova, ficar citando o livro, não, tá? Isso é só pra você, porque tem aluno que me pergunta, Júnior, de onde você tirou essa informação? Aí eu falo, a identidade cultural na pós-modernidade, a base. O Hall tem vários livros, mas eu falo, redação não dá pra colocar tudo. Então, eu sempre procuro trabalhar com meus alunos a base,
tá? E com a base a gente consegue notas boas. Então o que a gente tem? O Hall vai falar o seguinte, ó, ele fala sobre 3 momentos do individualismo. Ele vai falar, olha, o individualismo tem 3 concepções históricas, né, na construção de sua identidade. Primeiro, o sujeito, o indivíduo do luminismo. Lembra do século XIX? Né, que é aquele que é aquele individualismo mais arrogante do Alexis de Tocqueville. Ele faz um resgate também. O que é esse? É o cara que ele é autocentrado, ele é iluminista, é o pensamento do homem que sucede ao pensamento do poder da igreja no passado. A igreja, ela conduzia, ela criava a ideia de Deus, então se conduzia a massa, tá? Gente, eu tô dando essa explicação dentro de um contexto sociológico, tá? Não tô mexendo com religião. Então, se criava uma forma de conduzir a massa e todas as pessoas se sentiam praticamente iguais, assim, no sentido de respeitar a figura de Deus, tá certo? No iluminismo, século XIX, século XVIII, XIX, por aí vai, né, que é o auge do pensamento iluminista, o homem é o centro de tudo. Então a inteligência humana é muito privilegiada. E tanto que vem, vamos dizer assim, seria o indivíduo arrogante de Alexis de Tocqueville, tá? Ele está falando sobre isso. Existe depois o individualismo sociológico, na visão de Hall. Então esse aqui, ó, principalmente os dos séculos XVIII e XIX. O sociológico do século XX, principalmente no período entre guerras, né, o período das guerras ali, que antecederam e sucederam, de certo modo, e foram também concomitantes às guerras, que é aquele do eu versus a sociedade, não é? O que eu preciso fazer para tentar salvar o meu grupo social, ou como o meu grupo social ele está me aplacando, né, está me derrotando. Por exemplo, Carlos Drummond de Andrade escreve nesse período, e ele vai falar, não é, os ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. Então, quer dizer, o mundo que poderia ser uma coisa fácil de resolver é muito pesado no período entre guerras, porque não se quer resolver, né? Se quer deixar a guerra comendo solta. E muita gente morrendo, as pessoas não percebendo que poderiam bastaria dizer não, tá? Os seus líderes, certo? E assim, é o chamado socialismo de manada, que é o socialismo o individualismo de manada, que é o sociólogo da sociedade. As pessoas são induzidas por meios de coerção social, discursos políticos, a fazer o que elas querem. E depois o Hall vai falar do pós-moderno, que é o que interessa a FCC, ou o contemporâneo, que é esse individualismo muito doido que a gente tem. Ele é marcado por muitas contradições e muita mobilidade, tá? Então vamos falar sobre ele. Então aqui, olha só, contradições e mobilidades. Tá aqui, ó. O Hall diz assim, ele fala o seguinte, ele fala que o indivíduo atual, né, que antes era visto como unificado, ele se achava pertencente a uma cultura só, então, olha, esse aqui é alemão, você olha para ele, você identifica que ele é alemão, loiro, quase vermelho, né? O que acontece com esse indivíduo na era atual? Esse indivíduo se percebe, na verdade, como um ser fragmentado, um ser derivado de várias culturas, atravessado por várias culturas, e quanto mais global é o contato cultural que ele tem, mais ele adquire outro tipo de cultura. Eu sempre dou como ideia, por exemplo, há pouco tempo no Brasil, a gente não tomava vinho, o pessoal do Sul tomava mais, mas a gente não tomava vinho seco. Não é? Quando veio uma determinada era de bonança, a gente começou a tomar cerveja artesanal, vinho seco, a comer queijos que nunca tínhamos antes experimentado, né? Pelo menos não a grande massa da classe média e mesmo as classes que tiveram ascensão. Então você vai ver esse indivíduo entrando em outras culturas, não é? Por exemplo, eu sou mineira, não como mais só frango com quiabo, né, e angu. A gente é atravessado por vários outros hábitos culturais, então a gente não se vê mais como indivíduo único. Antigamente as pessoas eram em peso católicas. Hoje você já viu indivíduos, né, e boa parte deles, cara ali nasceu numa família católica, depois se viu espírita, depois entrou para uma neopentecostal, né, uma igreja evangélica, depois descobriu a Umbanda, daqui a pouco é budista. Então
O que a gente vê é muito esse tipo de fragmentação. Esse indivíduo é muito móvel, tá? Ou seja, é um indivíduo descentrado. Ele é descentrado ou deslocado. Ele sai do seu meio de segurança e começa a experimentar tudo que o mundo dá. E aí vem a crise de identidade no mundo social, né? Essa crise de identidade social e cultural em si mesmo. Quanto mais a gente tem o poder da escolha, isso é uma questão, né, que vem lá de Édipo ainda, né? Quando a gente tem o poder da escolha, a gente sofre. Quando a gente não pode escolher, a gente não sofre. Quantas pessoas passam em concurso público simplesmente por não terem escolha? O dinheiro acabou, o que tem é para aquele concurso ali, ela faz o que ela tem que fazer, entendeu? Ela vai estudar mesmo, porque ela não tem outra opção, e muito, tá? Vai estudar, vai ficar muito atenta à informação, ela vai enfrentar isso aqui que eu tô fazendo, tá bom? E vai enfrentar até com felicidade, que ainda bem que tem, tá? É assim que ela pensa. Mas quando a gente tem abundância, o poder de escolha é muito amplo. Então a gente tem crises, muitas crises. Exemplo simples: você está vivendo um relacionamento, enquanto você só tem olhos para um ou para uma, maravilha. O problema é quando aparece o plano B, não é? Aí você entra em crise, porque você está o tempo inteiro descentrado, você não consegue ter paz de espírito. Você fica preocupado, né? Vai descobrir, não vai, aquilo não é aberto, como é que vai ser? E aí você vai criando mecanismos para poder tornar aquela situação sua aceitável. Por isso que é muito comum hoje a gente falar sobre poliamor, falar sobre relacionamentos abertos. Por quê? Porque os indivíduos não querem abrir mão da busca pela liberdade que eles conquistaram, tá? Então isso tem a ver com esse indivíduo atual, esse indivíduo contemporâneo, tá bom? Gente, aqui eu coloco indivíduo moderno porque o Hall usa essa nomenclatura, tá? A gente vai usar sempre contemporâneo para FCC. Exatamente, esse indivíduo então é atravessado por contradições. Ao mesmo tempo que ele quer uma vida tranquila, ele faz coisas que tiram a tranquilidade dele mesmo, tá? Ah, eu quero uma vida em paz. Mas tá lá, a gente às vezes fica trabalhando igual uns loucos mesmo, e é super cansativo, mas a gente continua no arredo pé daquilo, né? É um indivíduo muito móvel, ele muda muito de opinião, um dia é uma opinião, outro dia é aquilo, não é? Os contratos são muito, como é que fala? São sempre menos firmes, não é? São contratos mais líquidos, vamos dizer assim. Você tem menos firmeza naquilo que o outro fala para você. Você não sabe se deve acreditar nesse outro. Então, o outro que você conhece na era moderna é um outro também que é atravessado por isso aqui, e ele traz para você riscos, tá? Você quer este outro, olha, é interessante, você quer este outro, quer o contato com ele, mas você está sempre se arriscando. Então a globalização ela traz essa ideia do risco. A gente está sempre numa situação de risco, certo? Então o Anthony Giddens, não é? Ele vai, a partir dessa teoria do Hall, ele cria essa noção de individualismo reflexivo, que a gente falou agora há pouco, essa nomenclatura dele. Ele fala: quem é esse indivíduo? É um indivíduo que tem apreço pela velocidade. Tudo que é rápido para ele é bom. Olha o celular aqui instantâneo. Você passa de uma página para outra, não é? Ele é rapidinho. Olha só a movimentação, não é lerdo, o sistema é rápido, não é? Olha como adquirir um carro, esse carro faz não sei quantos quilômetros assim por hora. Então amo marcas de alta velocidade. Então é um indivíduo movido pela velocidade. Por quê? Porque as tecnologias vão moldando, o nosso cérebro é muito plástico, não é? A gente aprende as coisas, tá, gente? Isso é muito interessante. O cérebro é plástico. A gente aprende as coisas, mesmo as coisas que a gente achava que não iria aprender. Elas vão entrando, vão começando a fazer parte daquilo. Desde que a gente dê para o cérebro o quê? Repetição. Então esses vídeos aqui, bem ou mal, que você está vendo, às vezes eu repito um pouco, é por isso mesmo, para tornar a coisa um pouco fixa, para o cérebro se acostumar com essas palavras. Então, o indivíduo reflexivo, ele adora a velocidade, ele adora aquilo que é instantâneo, ou seja, que tem pouca durabilidade, ele tem que conviver com esse instantâneo. Por isso que, gente, há uma mudança, né? Há sempre uma reinvenção cultural e uma reinvenção de consumo. De vez em quando, eu tenho 46 anos, tá? No presente momento. E às vezes eu vou falar de um estilo musical que eu não curto muito,
Mas é interessante porque de vez em quando eu me pego com minha mesma turminha, a gente comentando a mesma coisa, pessoas que são contemporâneas e na faixa dos 40. A gente fala assim, hoje eu não conheço as duplas sertanejas direito. Pra mim são sempre o mesmo som, sempre as mesmas pessoas. Antigamente, sim, a gente conseguia pelo timbre identificar quem era quem, porque eram poucos. Hoje eles são reinventados. A cultura é muito reinventada. Você olha um artista pop e você não sabe quem é. E eu sabia todos os artistas pop da minha época. Ah, mas na época você tinha tempo, Júnior. Cara, tinha tempo, mas eles eram em menor número. A vida não era tão veloz assim. O celular nem existia naquela época. Mas tudo era mais lento, tudo era com muito mais calma. Agora não, agora tudo é instantâneo. Tanto que a gente não tem álbum mais de fotografia. O que que existe? Gente, olha, não reparem não, tá? Que quem mexe com as minhas redes sociais às vezes não sou eu, então não tem. Ah, o cara faz lá aquele Reels, não sei, stories, uma coisa assim que eu sei que é instantânea no Instagram. Então, aquilo fica muito pouco tempo, olha, só dura 24 horas. Então, é uma era assim. E é uma era de muitos riscos também, não é? Por exemplo, o cara tá lá apostando na bolsa, de repente ele perde tudo, sendo que ele estava ganhando, ele não acredita naquilo, porque bastou alguém abrir a boca, dar uma informação, né, para haver uma fuga, tá, de capitais. E você cada vez mais está saindo das tecnologias de massa para as tecnologias do eu. Por quê? Veja só, quando vou pegar o Facebook que foi um pouquinho maior. Quando o Facebook foi criado, ele foi criado como uma rede social para você ter amigos. Gente, a vida de ninguém mudou nesse sentido, muito pelo contrário. A gente ficou cada vez mais egocêntrico por conta, né, do Facebook, vamos dizer assim. A gente descobriu que tem cada vez menos amigos e talvez muito mais inimigos. As pessoas se atacam muito mais do que se apoiam, não é? Ninguém está feliz com a sua felicidade, mas todo mundo quer questionar a sua tristeza, quer opinar. Então, essas tecnologias elas estão cada vez mais se tornando tecnologias do eu, né? Criando, tanto que dentro dessas plataformas já tem formação de grupos. Né? Então havia lá o grupo tal, então a pessoa se sentia importante por pertencer àquele grupo. E daqui a pouco já não tem mais esses grupos. Né? Vem o metaverso aí colocando você no centro de tudo que você quer. Então hoje, por exemplo, o Facebook está tentando criar essa tecnologia, está até atrasado com isso, que é o que é o metaverso? É você viver no seu mundinho o resto da vida, basicamente, né? Você vai lá criar o seu avatar e você vai estar com a pessoa com quem você quer, você vai estar no show que você quer estar. Então você vai poder ficar fazendo eleições na vida. É claro que então você vai adiar o sofrimento, você vai adiar a tristeza, você só vai fazer aquilo que você gosta. O game já faz isso com os adolescentes, com os adultos, com as crianças, de certo modo, tá? A gamificação ela tem esse processo muito de ser uma tecnologia do eu. Eu sou o gamer. As próprias plataformas também, que têm formado web celebridades, né? Elas são seguidas, elas reinam, elas disputam entre elas quem tem mais seguidores, alguma coisa assim. E então são tecnologias do eu, tá? Tanto que é chamado de espetáculo do eu na era moderna, né? Não na era contemporânea, já tem quem estude isso bastante, tá? E quando esse eu não funciona, de alguma forma ele é cancelado, tá bom? Esse mesmo homem que está nesse individualismo reflexivo, que sabe que está sendo recortado por isso tudo, que inclusive é aderente a isso, né? Todo esse processo, segundo Anthony Giddens, é um homem que, na verdade, não é? Ele fica atrás da segurança ontológica dele. O que é segurança ontológica? Gente, a ontologia tem a ver com estar no mundo. Para que eu existo? Por que eu existo? Isso é ontologia, você questionar a sua existência. E no fundo, por que às vezes os indivíduos atuais, ou o individualismo reflexivo atual, a gente observa muita gente muito infantilizada, tá? Há uma certa infantilização. Tanto que você tem aquelas mulheres Barbies e os meninos mais Barbie ainda, aquelas pessoas que, olha, sem críticas pessoais, mas que não querem sair de casa, etc. Elas estão atrás de uma segurança ontológica. Por isso que a questão da maioridade não é decrescer a idade mais, mas se pensar a idade um pouco mais para frente. Por quê? Porque as pessoas estão passando a casa dos 30, 40 dentro de casa mesmo.
O mundo se tornou um mundo muito inseguro para que eu possa fazer planos. Então eu me agarro à minha família nuclear e assim a gente vai vivendo, né? Porque a gente vai atrás daquela confiança básica. Que lá, nas teorias psicanalíticas e psicológicas, né, por exemplo, se falava no momento que a criança solta a mão da babá ou dos pais para que ela dê os primeiros passos sozinha. E a gente fica nessa tentativa de buscar essa segurança ontológica, ou seja, ter um forro para que a gente possa caminhar sozinho. O que é ter um forro para caminhar sozinho? É ter dinheiro, é pertencer a um grupo, é estar com a família ao lado, de certo modo, mas sendo o indivíduo e não sendo apenas parte, né? Por quê? Porque a gente quer continuar existindo. E aí vocês vão notar que nos dias atuais as pessoas estão sempre em busca da aprovação do outro. Mas esse outro é confiável? É a grande pergunta que elas fazem. Exemplos para você enxergando isso melhor. A gente vive, então, uma visão de individualismo reflexivo. A gente está sempre pensando, e sempre pensando em como que o outro enxerga a gente. Então, por exemplo, a pessoa tira uma foto, né, ela se considera uma pessoa bela, ela vai lá e tira uma foto dela e coloca na rede. E o que ela fica esperando? Like, like. Como se não bastasse ela mesma, né? Ela está esperando like. Ou está esperando as pessoas virem com aqueles elogios. Ah, maravilhosa, lindo, né, etc. E ao mesmo tempo elas não confiam nesses likes. Daqui a pouco elas estão brigando com aquelas pessoas que estavam ali elogiando. Ou elas acham que aquelas pessoas estão elogiando apenas para poder puxar saco ou porque querem alguma coisa. Então, estão sempre em busca da aprovação do outro. É por isso que às vezes as pessoas fazem muitas selfies o tempo inteiro. Elas vão mostrar o corpo, que tá tudo bem, pro outro fala, olha, ela já sabe que tem a barriga cheia de gominhos, mas ela quer mostrar. Ela quer mostrar para poder ter uma aderência sexual? Não, não, porque a maioria das pessoas nem tá transando tanto assim como antigamente, não é? É mais mesmo um reconhecimento de si, uma aprovação de si, para ver se essa confiança básica está mantida, para ver se elas estão no caminho certo, para ver se a segurança ontológica delas é mantida, tá? Se elas não vão ser excluídas, tá certo? E aí, o capitalismo, que não é burro nem nada, tá aí para isso mesmo, não tô aqui discutindo se ele é melhor que outro sistema ou não, não é isso. O que o capitalismo faz? Tão plástico quanto o cérebro é o capitalismo. As pessoas precisam. O capitalismo precisa continuar existindo, então ele tem várias crises, ele é mantido nas crises do ser humano, né? O que ele faz? Ele vai criar determinados sistemas de produção que tem essa coisa, essa questão tecnológica e que vão servir como um mediador de confiança. Por isso surge, exatamente neste ambiente em que a gente está sempre em busca da aprovação do outro, as chamadas Big Techs. Ou essas Big Techs vão desenvolver ferramentas cada vez mais para pescar a confiança das pessoas. E é claro que isso significa vender produtos e significa vender serviços, certo? Então, por exemplo, hoje é muito comum, tá? Eu não deveria criticar, porque eu tenho muitos colegas que fazem isso, mas não é uma crítica, tá, gente? É uma observação. Antigamente, quando você ia para um cursinho preparatório para concurso, você comprava um curso. Olha, aqui tem um curso para o meu TRT, tá? E é exatamente para o meu cargo. O meu é o AJJ, então, na analista judiciário, eu compro, tá ali direitinho e tal. O que acontecia? A vida das pessoas era um pouco mais organizada, a vida de quem estuda. Hoje, o que os cursinhos são. O que acontece com os cursinhos? Eles se transformaram em portais de Netflix. Existe realmente o curso para TRT, a JJJ, mas você vai. Quando o cara entra lá dentro, o cara olha, não sei, tem. 25 mil exercícios. Cara, você só tem uma vida. Você só tem uma vida. E aí vem o desespero. Não é? Eu preciso estar numa big tech dessa, mas eu não sei agir sozinho. Por isso que a figura do coach faz muito sucesso hoje. Né? É alguém que te conduz, que é o seu fio condutor. Alguém que faz uma coisa que você antes fazia com muita facilidade, que é fazer um horário, escolher seus materiais, escolher seus professores. Né? Não, esse coach ele vai gastar, você vai gastar um dinheiro a mais,
né? Porque ele não está te dando aula, muito pelo contrário, ele só está tentando organizar o seu dia a dia. O seu mais de um monte de gente. É você que não percebe isso. O que acontece é que você se coloca como indivíduo nesse processo e acha que é só você que é o beneficiado. Então, esse é o problema, né? Essa abertura muito ampla das coisas funciona como um fio condutor. E vai cada vez mais, as pessoas vão entendendo que ali, olha, eu tenho uma plataforma só pra mim, eu vou fazer isso assado. Não, você fica louco, tá? Fica bastante doido. A Netflix é o cinema individual, não é? Um exemplo bem claro. Antigamente você ia pro cinema pra assistir um filme como qualquer pobre mortal que tivesse um dinheiro pra poder ir e tivesse acesso a essa cultura. O que a Netflix fez? Ela criou o teu cinema em casa. Só que quando você entra lá, se você já não tiver alguma coisa pré-pensada por alguém que fez um discurso de coerção e te orientou, né, a procurar assistir aquela série, aquele filme, né, você fica perdido, você perde muito tempo ali dentro, tá? Então hoje na vida nós perdemos muito tempo nas chamadas Big Techs, ou das empresas que têm uma visão Big Tech, embora não seja uma Big Tech, mas tem uma visão Big Tech. Né? A gente perde muito tempo tentando ser nós mesmos, tá? Nós perdemos muito tempo tentando ser nós mesmos, entendeu? Então essa é a questão. E aí, vamos lá, né? Eu tinha falado sobre mercado e que chegamos ao Zygmunt Bauman, que é um querido dos concursos. Em Vida Líquida, um dos livros do Bauman, tem uma obra vastíssima, morreu há pouco tempo, né? Acho que foi em 2020 que o Bauman morreu, dia 6 de janeiro de 2020. Lembro que é a data de aniversário de uma amiga, né? E eu acho que o ano foi 2020. O Bauman tem uma frase bem interessante. Ele diz o seguinte: vivemos tempos líquidos, nada é feito para durar. Né? A teoria da liquidez dele decorre dessa frase. O Bauman está falando, ele vai falar sobre a questão do individualismo dentro de uma visão de uma passagem de uma sociedade de produção. Lembra aquela sociedade do pós-guerra, sociedade da superabundância, né? Se produz tudo, a família Margarina está ali, ela é servida, ela tem um pouco de estabilidade, né? O pai tem uma carreira, a mãe vai cuidar dos filhos, e aí se anulam as individualidades ali para viver uma individualidade mais de conformidade, né? Eu sou aqui dentro, eu sou conformado com o que eu sou dentro dessa família. E aí se passa da sociedade de produção para uma sociedade de consumo, né? E a sociedade é marcada pelo capitalismo cíclico. O que é isso? O novo individualismo que está aí, né, no alvorecer da coisa toda, é o individualismo do apelo à mudança instantânea. O fascínio pela velocidade, vocês viram. Aquisições de curto prazo, auto-reinvenção, contradições. Pessoal, vamos lá? É o seguinte, o capitalismo percebeu, né, e é um capitalismo de vigilância, conforme até o Michel Foucault gosta muito dessa expressão, capitalismo de vigilância. Ele percebeu que as pessoas elas nunca estão satisfeitas consigo, porque estão sempre em busca de uma satisfação do seu eu. Esse eu é bastante contraditório, ele não sabe bem o que ele quer. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele quer segurança ontológica, ou seja, segurança, confiança para a sua existência, ele se destrói o tempo todo. Então, eles sabem que há um apelo à mudança instantânea. As pessoas estão sempre em busca de novas informações, novas imagens. Não é à toa que, por exemplo, se eu estou numa rede social e tem um grupo que me segue, eu tenho que ter uma produção muito regrada ali dentro, tenho que dar conta e sempre alimentar aquela sede de novas informações dentro daquilo que eu venho trazer dos meus seguidores. Por isso que web celebridades como, por exemplo, o Whindersson Nunes entraram em colapso. Porque a exigência por geração de conteúdo é muito grande. As pessoas querem. Não é? Aí, o que acontece aqui dentro? Os indivíduos vigiam uns aos outros. Eles vigiam, né?
uns aos outros. Eles não aceitam que os outros sejam diferentes. E aí podem ver que os choques culturais, quando alguém diz algo que é diferente do que o outro quer dentro da organização dele, este outro não aceita. É uma certa infantilização. Eu não aceito que você seja diferente de mim, mas ao mesmo tempo eu sou eu. Certo? Você vai ter que me aceitar, vai ter que me engolir do jeito que eu sou. Certo? Porque eu represento, dentro da minha visão, uma visão de maioria. Ainda tem muito esse discurso. E às vezes não é, tá? Às vezes não é. Então há esse apelo, há essa mudança. As pessoas querem o tempo inteiro coisas novas. Elas têm fascínio por tudo que é rápido, que é veloz, não é? Por aquilo, por exemplo, tanto que elas não gostam mais da TV. Por quê? Porque a notícia em rede social é muito mais rápida do que a TV, não é? Elas querem aquisições de curto prazo, por isso que se escuta uma música de um artista, o artista tem que pensar outro hit, né? Daqui a pouco tem que pensar outro hit, tem que pensar outra dancinha, que aquela dancinha já, olha, já deu, né? As pessoas já querem outra música, como é que vai ser? Certo? Aquele autor que criou um livro de sucesso, ele tem que entregar, as editoras começam a ficar em cima, fazem contratos ali e dão praticamente uma pauta de redação. Por isso você tem muito empobrecimento cultural, né? Por quê? Porque as pessoas precisam se auto-reinventar, gente. Elas precisam consumir para se verem diferentes a cada dia, certo? E para não se verem fora. Porque o problema todo é a exclusão social. Elas não querem se ver excluídas. Ao mesmo tempo que são muito individualistas, elas querem se ver dentro daquele grupo, elas não querem ser excluídas. Então há sempre essa reinvenção, não é? E por quê? Porque não querem ser descartadas. Então a gente vive num mundo de descarte. Como assim, Júnia? É contraditório mesmo. Vejam só, quem paquera nos sites de paquera, redes sociais de paquera, descarta um monte de gente. Olha um corpo, olha outro corpo, olha outro corpo, descarta um monte de gente, mas não sai dali. Ou seja, ela não quer ser excluída daquele processo, mas também não inclui o outro. Entenderam? Elas não querem ficar de fora de alguma coisa. É um não querer, certo? Querendo. São pessoas, por exemplo, que ao mesmo tempo, olha só, tá? Dentro desse capitalismo de vigilância, que estão em redes sociais, mas são antissociais. Tem comportamento antissociais, antidemocráticos, né? A democracia, por exemplo, é a participação de todos, tá? É o poder, né, que deveria ser concedido a todos. Ou todos deveriam fazer parte dessa conquista desse poder. Então elas querem estar dentro da rede, mas são antissociais, não é? Elas falam em sustentabilidade, mas não param de consumir. Mas continuam a consumir. E vejam que os governos nada mais fazem do que responder à vontade desses indivíduos contemporâneos. Por exemplo, a gente teve a COP27, né, em que o Brasil cobra, assim como vários países, aqueles 100 bilhões de dólares que os países ricos dariam como indenização para os países em subdesenvolvimento, né, ou países que são atingidos pela industrialização dos outros, né, pelo resquício de lixo que chega às suas costas, os países, por exemplo, as ilhas do Pacífico, chega muita sujeira lá, eles não produziram nada daquilo, né? E aqueles caras estão discutindo sustentabilidade, mas não querem pagar por aquilo, então eles nada mais são do que reflexo dos indivíduos que os sustentam, né? Então, por que faz uma cópia atrás da outra? Pelo desejo de auto-reinvenção, certo? Lembra dos famosos DRs, né? Não importa separar, importa continuar discutindo, certo? As pessoas querem sexo, mas vivem no cybersexo. Tá? Aqui tem uma palavra sobre aspas, né? Porque o que é o cybersexo? Não sai da rede, né? Elas pedem liberdade a instituições hierárquicas que não fornecem liberdade, muito pelo contrário, né? Elas vão atrás, por exemplo, eu quero que o exército me liberte. Mas o exército, quando esteve no poder, todas as vezes esteve no poder, principalmente no Brasil, não era libertário. Era opressor o sistema, certo? São pessoas que querem, né? Olha, privilegiam o minimalismo, moda minimalista.
E que o minimalismo é ter o mínimo, é vestir com o mínimo possível, mas que vão ter consumos altos em outras partes. Né? Por exemplo, tem um amigo lá que o cara usa a bermuda toda rasgada, ele fala, eu sou minimalista, mas ele compra um hambúrguer de quase 100 reais. Então são essas questões, né, que vão privilegiar, por exemplo, corte de custos em empresas, né, corte de custos, reduções de ambientes, por exemplo, para que elas possam reinar. Então tem o individualismo delas aqui. Mas é um corte de custo muitas vezes com outras aquisições caras, tá? Então é disso que a gente está falando, exatamente dessa concepção, não é, desse mundo. E aí este indivíduo contraditório que precisa se auto-reinventar o tempo inteiro, que está sempre em busca, não é, de sucesso e se mata, ele quer sucesso, ele quer felicidade, mas ele está se matando, ele vai adoecer, ele não está vendo, não é? Esse indivíduo entra em colapso. Então, nós vivemos uma época de um eu em colapso. Portanto, vem lá a teoria do Byung-Chul Han, que é para um próximo encontro, né? Sobre esse indivíduo que quer ele quer uma vida de rapidez, de eficiência, de autorrealização, mas quando ele vê que o mundo nunca vai fornecer isso para ele, ele entra em colapso, ele entra em depressão, né? Que é a grande doença do século XXI, tá bom? Pessoal, eu falei muito da parte teórica, não tem como falar menos, tá? Não tem como falar menos. O que a gente vai ver agora? Agora a gente vai comentar a redação, uma redação que a gente trouxe aqui. Eu vou mostrar para vocês no próximo bloco como que este assunto é cobrado na FCC e vou trazer uma redação como exemplo aqui para vocês terem um modelo, tá? Dentro do nosso estudo.